A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo tempos em que o verdadeiro evangelho deixou de ser pregado na maioria das igrejas e está sendo pregado hoje em dia um evangelho antropocêntrico. Isto é, Cristo deixou de ser o centro das mensagens e a valorização do homem, a valorização da prosperidade, a valorização das bênçãos é que tem se tornado o ponto comum da maioria das mensagens. Isso faz com que essas mensagens de coaching, essas mensagens de autoajuda, formem uma geração de cristãos fracos na fé. E esses cristãos fracos na fé, quando confrontados por algum momento difícil, pelo dia difícil que a Bíblia fala, pelo dia do Senhor, por alguma provação, por ter uma fé superficial, eles acabam se desviando do caminho, voltando às suas práticas pecaminosas. Precisamos resgatar os Jonathan Edwards da vida, ao invés de mantermos em nossos púlpitos os Benny Hinns. E por falar em Jonathan Edwards, eu quero contar aqui um pouco da história dele, para que vocês possam refletir sobre o que você ouve, o que você pratica e que tipo de cristão você é. Jonathan Edwards foi um pastor, um clérigo norte-americano. Por volta de 1740, ele recebeu em sua cidade a visita de George Whitefield, um pastor itinerante que ia pregando de cidade em cidade um verdadeiro evangelho. Ia pregando de cidade em cidade o avivamento bíblico, o verdadeiro avivamento bíblico. Essa pregação de George Whitefield fez com que não só Jonathan Edwards, mas os pastores de todas as cidades por onde ele passava também quisessem participar desse avivamento. Eles começaram a deixar de pregar somente em suas cidades e começaram a pregar nas praças das cidades vizinhas e nas cidades onde não havia igreja. Jonathan Edwards, impactado pelaquela pregação, decidiu também fazer parte desse grande avivamento e mergulhou ainda mais em uma vida de busca pela verdade nas Escrituras e uma devoção total em oração a Deus. O ano era 1741. Jonathan Edwards havia sido chamado para ministrar numa santa ceia na cidade de Sheffield. E, sendo um homem temeroso a Deus, ele trouxe uma mensagem contundente que fez com que 97 novas almas entregassem suas vidas para Jesus. Os pastores locais, vendo o sucesso da pregação de Jonathan Edwards, decidiram procurá-lo para saber mais sobre ele e para querer que ele pregasse mais em sua cidade. As cidades vizinhas começaram a ficar impactadas pela sua mensagem, por esse grande homem de Deus. Tanto é que no momento entre uma ministração e outra, ele pregava, não era um hotel, era como se fosse uma casa grande, uma casa em que ele estava hospedado, uma casa de 2 quartos, em que as pessoas, quando sabiam que ele estava pregando, iam lá ouvir. E dizem os escritores que pessoas a 400 metros de distância ouviam o profundo grito da alma dos ouvintes daquela mensagem. Pessoas que choravam, pessoas que gritavam por desespero, por saber que tinham uma vida pecaminosa e que essa vida os levaria a um afastamento eterno de Deus. Jonathan Edwards, então, um homem com uma estatura normal, um vislumbre normal, alguém que não tinha uma eloquência de George Whitefield, que conseguia pregar 4, 5, 6 horas somente com aquilo que ele havia guardado na sua mente. Jonathan Edwards era aquele tipo de pastor que nós vemos que prega com um esboço do lado. Então ele, com muitas lágrimas, com muito temor a Deus, montou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi pregado na cidade de Eastfield, vizinha de Sheffield, em meados de julho de 1741. Essa pregação foi uma pregação contundente, em que ele não tinha como intuito massagear o ego das pessoas que ali estavam. Muito pelo contrário, eles queriam confrontar cada uma das pessoas que estavam ali
para levantar uma reflexão que nós também temos que ter hoje. Será que eu vivo um verdadeiro evangelho? Normalmente, de maneira muito comum, sempre é pregado que Deus é amor, e Deus realmente é amor, é um dos atributos dele, que Deus é um ser bondoso, que Deus é um ser caridoso, misericordioso, mas geralmente, comumente, se esquece de que Deus é um Deus justo, de que a justiça de Deus é um dos pilares de seus atributos. A pregação de Jonathan Edwards, então, era uma pregação em que ele mostrava pelas escrituras sagradas que o destino de todos aqueles que verdadeiramente não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o inferno. Sem massagear o ego, sem florear, de maneira bem clara e contundente, ele com exemplos práticos, com versículos impactantes da Bíblia Sagrada, ele conseguiu fazer com que o coração e mente de cada um dos homens, mulheres e crianças que estavam ali fossem impactados pelo temor do afastamento eterno de Deus. Com exemplos claros e práticos, como a ira de Deus, é como se Deus estivesse segurando aqui um arco e flecha, a flecha estendida, pronta para ser lançada no coração de cada pecador, e que só não estava sendo lançada naquele momento pela única e exclusiva misericórdia de Deus. Como se a ira de Deus fosse uma represa que a cada dia fosse se enchendo com mais e mais água, quase transportando, quase transbordando, e que essa água que estava prestes a destruir essa represa representava o quê? A ira de Deus, e que a misericórdia de Deus é que fazia com que essa represa não cedesse à fúria das águas. Um outro exemplo prático é o fato de que a ira de Deus funciona como um homem que segurava uma teia de aranha, com a aranha embaixo dessa teia, e embaixo dessa aranha um fogo, uma fogueira, um fogo, cujo único motivo dessa aranha não se queimar era porque o homem ainda estava segurando a teia. A partir do momento em que o homem cortasse essa teia, essa aranha ia ser lançada no fogo. E isso ele exemplificou com o fato de que Deus está segurando a sua ira. Essa teia de aranha é a ira de Deus que está sendo postergada por ele, pelo seu amor e pela sua misericórdia, mas que quando o seu cálice da ira transbordar, ele cortará essa linha, essa teia de aranha, e o homem que é simbolizado por essa aranha irá queimar eternamente no fogo do inferno. Uma de suas partes da mensagem mais impactantes também é o fato dele exemplificar e deixar bem claro que vão se passar milhares de anos, centenas de anos, e essas pessoas que estarão condenadas, elas olharão para trás, elas verão tudo aquilo que eles passaram, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e saberão que não podem fazer nada a respeito para mudar essa situação, porque o que eles passaram seria como se fosse uma gota no oceano, porque eles ainda têm milhares e milhares e milhões de anos de castigo pela frente. Essa mensagem foi tão impactante que as pessoas se jogavam ao chão, chorando, tremendo de medo. Não o medo somente do inferno, mas principalmente o medo do afastamento eterno de Deus. Os próprios obreiros daquela região, os próprios obreiros daquela igreja, junto com os homens, junto com as mulheres, se agarravam aos pilares da igreja com medo de que o chão sob seus pés se abrissem e eles fossem tragados pelo inferno. A justiça de Deus, ela é um dos seus atributos. E se nós não tomarmos cuidado com o que nós ouvimos e com aquilo que nós aplicamos em nossa vida, este vai ser o nosso destino. Essa mensagem de John Edwards é dividida inicialmente em duas partes: pregar sobre a ira e o juízo de Deus e acabar com a misericórdia e o amor de Deus através de Jesus Cristo. Mas o impacto da pregação sobre a ira e o impacto sobre a pregação sobre o juízo foi tão grande que esse martírio espiritual que os irmãos estavam sofrendo naquela hora fez com que a pregação fosse interrompida. Então, para concluir sua mensagem, ele, junto com os outros pastores, saíram da igreja, ficaram do lado de fora da igreja. E quando os irmãos e irmãs saíam chorando
Ele os consolava falando sobre a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Temos que resgatar o verdadeiro evangelho. Temos que resgatar uma vida de santidade a Deus. Saber que o caminho ele é mais estreito do que nós acreditamos. Saber que buscarmos para nós falsos mestres, falsos doutores que pregam aquilo que nós queremos ouvir, vai nos direcionar para isso. Uma vida de eternidade sem Deus. Que tenhamos mais Jonathan Edwards e menos Benny Hinn nas nossas congregações. Deus abençoe a todos. Até mais.